Professora, pode bater o chantininho poroso depois de descanso com a raquete da batedeira sem precisar botar o leite condensado? Pode sim. Só vai aos poucos, tá? Não bate na velocidade máxima, porque esse chantininho ele já está descansado, então ele já está um pouco mais sensível. Então, se você bota na velocidade máxima, você pode perder o ponto, né? Ele pode ficar muito cremoso. Então, coloca na batedeira, coloca a raquete, coloca ali na velocidade 2 ou 3 e aí você mistura, provavelmente nem vai precisar do leite condensado. Se for o branco, talvez ainda assim precise do leite condensado para ficar cremoso, para ficar sedoso, brilhoso. Mas se for um colorido, talvez nem vai precisar do leite condensado. E se precisar, gente, é bem pouquinho, tá? Isso aí. Quando coloca um corante em gel, o chantilly meio que talha. Que pode ser? Temperatura, tá? Temperatura do chantininho, aqui no Instagram, né? Temperatura do chantininho, isso acontece muito, tá? Se o seu chantininho já está quente, a qualidade do corante também influencia. Mas às vezes, quando o chantininho não é uma receita estabilizada e quando ele já está na bancada, já há um tempinho e ele já está ficando quente, quando você coloca o corante, ele talha. Mas a qualidade do corante também tem muito a ver, tá? Às vezes, quando o corante está velho demais ou quando o corante está vencido. Então, a gente tem que observar esses pontos. Agora, na receita que eu faço, isso nunca aconteceu, tá? Já aconteceu sim com essa receita que eu faço, quando o corante estava velho. Aí aconteceu dele ficar com esse aspecto meio talhado. Mas fora isso, isso não acontece, a menos que seja ou a receita errada, ou o corante velho, ou o chantilly já numa temperatura mais alta, né? Ele já estando um pouco mais quente, tá? Aí isso acontece, tá bom? Amo o seu cenário, parabéns. Obrigada mesmo. Se Deus permitir, eu vou me inscrever amanhã. Que bom. Gente, ó, é amanhã às 7 horas da manhã, a gente manda o link pra vocês, tá? Antes mesmo da nossa aula 3, a gente já vai mandar as inscrições pros primeiros inscritos. Então, podem ficar atentos aí ao WhatsApp de vocês. Coloquem o despertador, que a gente vai mandar pra vocês lá às 7 horas da manhã, tá bom? Isso aí. Eu tenho uma dúvida que eu esqueci que é de perguntar da aula de ontem. Quando tiramos a massa da geladeira, na hora de montar, precisa deixar ela descansar um pouco antes de começar a montagem? Ó, eu gosto de montar ela gelada. Se eu lembro de colocar, porque eu sou meio esquecida. Então, assim, na maioria das vezes, quando eu vou montar o meu bolo, eu sempre deixo as minhas massas aqui em temperatura ambiente. E aí, quando eu vou montar, elas estão em temperatura ambiente e eu vou ter que montar ela daquele jeito. Mas eu gosto mais de montar ela gelada. Porque eu sinto que a massa fica mais firme, né? E aí eu tenho como que eu posso falar? Uma segurança maior, eu posso manipular aquela massa de qualquer jeito, que ela não vai quebrar com tanta facilidade, como se quando ela tá em temperatura ambiente, né? Então, eu prefiro trabalhar com ela gelada. Tirei da geladeira, já monto meu bolo. Mas, assim, pode ser montado gelado, como pode ser montado em temperatura ambiente também, tá? Lid, descanso da ganache em temperatura ambiente ou em geladeira? Sempre em temperatura ambiente, tá? Em temperatura ambiente, ela vai ficar aqui até amanhã, tá bom? Isso aí. Temperatura ambiente. Por quê? Quando a gente coloca para descansar em geladeira, chocolate na geladeira fica como? Duro. Então, assim, ela vai endurecer. Só que aí vai me dar um falso ponto. Se eu pego ela e boto ela para descansar na geladeira, ela vai ficar tão dura que eu não vou conseguir mexer. E outra, eu não vou saber em que ponto ela tá. Será que quando eu tirar essa ganache da geladeira, já aconteceu com uma aluna, de falar pra mim assim, Lídia, eu fiz a ganache no ponto certo. Ela tava certa, na geladeira ela tava incrível. Só que quando eu tirei e fui botar no bolo, ela tava mole. Por quê? Justamente porque botou para descansar em geladeira. Então a ganache deu um ponto na geladeira que não é o ponto que vai ficar em temperatura ambiente. Tudo que está gelado vai ficar mais firme, tudo que está em temperatura ambiente vai ficar mais mole, né? Então a gente sempre tem que se basear pelo ponto que está em temperatura ambiente. Na aula de hoje, que eu gravei hoje, né? Para o curso completo, eu ensinei como que a gente faz para corrigir essa ganache, caso ela fique mais firme ou caso ela fique mais mole, porque dependendo do chocolate que você vai usar, inclusive eu falo tudo para vocês, inclusive as marcas que vocês podem utilizar aqui brasileiras, tá? E aí, eu ensinei lá pra vocês, enfim, tudo direitinho. Não vou contar, não posso dar spoiler, minha gente. Vamos lá, amor, tem mais dúvida? Lídio, quanto tempo posso deixar o bolo coberto com chantilly estabilizado fora da geladeira? Fora da geladeira? Então, vamos lá. Fora da geladeira, eu vou te dar um prazo de 8 horas.
Por quê? 8 horas é exatamente o tempo que o seu cliente vai ter na festa. Esse bolo na tua casa tem que ficar em geladeira até o último momento que vai ser entregue para o cliente. Por quê? Porque o transporte desse bolo tem que ser feito gelado. Agora, o bolo saiu da sua casa, geladinho, foi para a casa do cliente, ele tem um tempo de exposição de até 8 horas, usando a minha receita, fazendo a massa, recheio, tudo do jeito que eu ensinei, tá? Então ele tem uma durabilidade de 8 horas. O creme chantilly é um creme fresco. Então, se esse creme fresco ficar exposto a alta temperatura, 12 horas, por exemplo, ele pode azedar. Não quer dizer que vai, mas ele pode azedar, porque ele é um creme para ser refrigerado, né? Para ficar numa temperatura mais amena. Então, dependendo do clima, pode acontecer dele azedar. Agora, na sua casa, em geladeira, o bolo tem que ser transportado gelado. O bolo de chantilly tem que ser transportado gelado. Ponto. Entendeu? Geladeira. Racha o bolo. Ai, mas por que racha o bolo na geladeira? Eu sei que tem essas dúvidas aí. Se esse bolo ficar na geladeira sem proteção, sem estar tampado, né? Quando eu falo tampado, é com alguma embalagem plástica que você coloque em cima do seu bolo, claro que sem pegar no bolo para não estragar a decoração, mas que proteja ele daquele frio excessivo da geladeira. A geladeira, ela resseca. Então, assim, quanto mais baixa tiver a temperatura da sua geladeira, pior vai ser para o seu chantilly. Quando eu falo baixa, é assim. Por exemplo, a geladeira, ela fica em 9 graus. Vamos supor, eu não sei quanto fica, mas vamos supor que é 9 graus. A sua geladeira vai de 9... Não, 9 a 1. De 9 a 1. É de 7 a 1. De 7 a 1 grau? É. Vamos supor que a sua geladeira vai de 1 a 7 graus. Se ela estiver no grau 1, ela está muito baixa, né? Temperatura baixa. Então, muito baixa. Vai gelar muito, vai ressecar esse chantilly. Então, botou bolo na geladeira, a temperatura da sua geladeira tem que ficar ali amena, entendeu? Ela tem que ficar no 6, 7, entendeu? Por quê? Ela só tem que resfriar o teu bolo. A gente não quer gelar aquele bolo demais. Não, ela tem que manter aquele bolo refrigerado, tá? Chantilly na geladeira tem que estar bem hidratado. Se você coloca um chantilly poroso no seu bolo e bota esse bolo na geladeira, ele vai rachar, tá? Outra coisa, o chantilly, é porque eu não ensinei esse de gelatina, mas para quem usa chantilly de gelatina não pode usar para cobrir bolo, para espatular bolo e colocar na geladeira, porque ele pode rachar também. Cadê? Posso colocar o chantilly direto no bol e levar no congelador? Pode. Pode, para gelar no bol? Pode sim. Se seu bol for de inox, mais rápido Melhor ainda, porque vai gelar rapidinho, porque o inox ele retém ali aquela temperatura, então vai gelar rapidinho, pode sim. Quando congelamos o chantilly, em quanto tempo ele estraga? 30 dias você pode deixar ele congelado, tá? Mais que isso eu não recomendo. Mas até 30 dias você pode deixar ele no seu congelador, que ele vai estar bom para ser usado. Estava fora da geladeira e coloquei no congelador por 30 minutos. E mesmo assim o chantilly talhava e não dava o ponto de jeito nenhum. Qual teria sido o motivo? O motivo está na pergunta. Você deixou lá 30 minutos no congelador apenas. Não, é você pegar ele. Já fiz isso? Já. Já deu certo comigo? Já. Dá certo sempre? Não. O chantilly ele é um produto muito sensível. Ele não pode ter choque térmico. Na aula de hoje eu falei sobre isso. Não pode ter choque térmico. Inclusive, falei tudo na aula, viu? Que você tem que pegar ele. Chegou da rua com ele, não pode guardar na geladeira. Tem que deixar em temperatura ambiente para ele perder o calor da rua, né? Que é bem mais quente. Depois você tem que levar na geladeira. E quando a gente fala, quando vem lá na caixinha que tem que ficar de refrigeração 12 horas, tem que ficar. Por quê? Porque aquele chantilly ele vai gelar aos poucos. Quando a gente tira da geladeira para o congelador, a diferença de temperatura ela não é tão grande assim do que quando a gente pega o chantilly que está em temperatura ambiente e coloca direto no freezer. Ele tem um choque térmico. Eu já fiz isso. Inclusive tem um vídeo aqui no canal como gelar o chantilly em 20 minutos. E deu certo pra mim? Deu. Mas vai dar certo sempre? Não. Porque o chantilly não é um produto que pode ter choque térmico. Nem pro lado positivo, nem pro lado negativo. Ou seja, nem para muito frio, nem para muito quente. Você pegar uma caixa de chantilly, colocar na mala do seu carro e você dar uma volta com ele,
Quando você chegar, que você botar pra gelar, que você for bater, você vai ver que ele não vai prestar. Ele vai virar uma pedra de sabão. E simplesmente porque ele foi aquecido dentro da mala do carro, entendeu? Isso também já aconteceu comigo. Todas as empresas que a gente fez, assim, parceria de chantilly, elas sempre falam pra gente sobre isso, elas sempre nos ensinam muito sobre aquele produto. E é unânime. Chantilly não pode ter choque térmico. É exatamente por isso que você não deu certo. Sempre que faço o chantilly normal, eu estou usando na manga, fazendo alguma decoração e ele derrete muito rápido. Isso pode ser um probleminha que eu tenho, tá, gente? Ou pode ser o chantilly também. Vamos lá. Para o que pode acontecer. Primeiro, tá trabalhando com a manga de confeitar? Uma espátula apenas. Ah, Lidiane, mas aí só consigo fazer uma roseta e já vou ter que recarregar a manga? Sim, já. Somente uma espátula de chantilly na manga de confeitar. Vai ficar bem pouquinho, mas o calor da sua mão faz com que esse chantilly derreta muito rápido. Então, se você tem bastante chantilly, a sua mão vai esquentando aquele creme. Então, ele vai derreter, vai escorrer por aqui, né? Então, você já não trabalha com o ar-condicionado, que é o facilitador do chantilly. Mas para quem não tem, dá para trabalhar sem ele. Então, precisa colocar pouco na manga, tá? Outra coisa, botou na manga, de preferência, aquele que ficou aqui na bancada vai pra geladeira. E fica na geladeira. Então, pega da geladeira, coloca, faz de novo, pega. E outra dica de ouro que eu vou dar aqui pra você. Deixa uma garrafinha de 500 ml na geladeira com água, no congelador, empedrar. Sempre que você for trabalhar, vai esfriando a sua mão, porque mãos muito quentes, pode acontecer isso. O Marquinhos tem a mão muito quente, então para ele trabalhar com champignon, ele precisa gelar as mãos. Ou colocar as mãos imersas dentro de uma água com gelo, secar e trabalhar, ou segurar um pouquinho a garrafa gelada para poder trabalhar com chantilly. São coisas que a gente pode fazer para nos ajudar quando a gente não tem um ambiente climatizado. Eu já fiz isso muito. Inclusive, quando eu dava aula na minha casa, que a gente dava na varanda, quando eu ia gravar curso, alguma coisa, que eu não tinha ar-condicionado, eu fazia isso, tá? Eu ficava gelando minha mãozinha lá, colocava o chantilly na manga de confeitar, decorava meu bolo, colocava o que estava no bol na geladeira e eu ia fazendo isso. Agora sim, a receita ela também é muito importante e o chantilly. A marca do chantilly, eu expliquei isso na aula de hoje, mas os chantilly eles têm variedades, né? Do mais fraco ao mais forte. Você tem que usar o mais forte. Estou trabalhando num lugar que é quente, não tem um ar-condicionado, tem um mão quente, tudo isso, tem que trabalhar com o chantilly mais forte da linha, tá? Gente, eu vou me despedindo por aqui porque eu tô ficando sem voz. A minha garganta tá doendo muito, que eu tô meio agripada. Vocês devem estar observando aí minha voz fanha, né? Tô com os ouvidos tampados também. Mas aí eu vou ficando por aqui pra eu tomar uma aguinha, tá? Beijo no coração de vocês.